pertinho. Ai, anda, deixa eu começar, filho. Tá no 5. Verificando a conexão, agora está ao vivo. Vai, Natan. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem lugar para ficar. Desaconchego, sim, vagas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser ser. Simplesmente amar é a condição maior e suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. De novo. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem lugar para ficar. Desaconchego, sim, áreas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos assistindo hoje no nosso canal do Instagram. Estamos começando mais uma noite falando sobre psicologia. E eu quero agradecer imensamente a vocês que estão sempre nos acompanhando e que estão sempre mandando as suas mensagens e que estão sempre nos dando um feedback dessas nossas transmissões. Boa noite, Carol. Boa Boa noite. noite, Natan. Boa noite, Pausado Anne. pausado devido à baixa qualidade de conexão. Não está indo? Reconectou. Vamos lá. Hoje nós estamos com um pouco de problema com a nossa internet. Infelizmente não está muito boa, mas nós vamos fazer o possível aqui para transmitir da melhor forma possível. Se houver qualquer problema aí na transmissão, vocês nos avisem depois. Semana passada nós falamos sobre o amor, sobre a empatia, sobre a relação, sobre, na linguagem gestáltica, sobre o contato, né? Então, só recordando o que nós falamos semana passada, que numa relação entre duas pessoas, não necessariamente homem e mulher, a relação interpessoal, a relação entre pessoas, ela exige que nós possamos entrar em contato uma com a outra, assim nomeia a Gestalt esse encontro, né, de duas pessoas. Então, haverá contato se nós conseguirmos ter uma relação inteira, né, uma relação verdadeira, uma relação autêntica, né? E nós vamos falar hoje, nós vamos explorar hoje a respeito dos bloqueios de contato. Quais são os bloqueios de contato? Por que às vezes nós não conseguimos fazer contato direto com as pessoas, nós não conseguimos entrar numa relação
verdadeira com as pessoas? Quais são as nossas dificuldades para isso? Quero lembrar duas coisas. Primeiro, a oração da Gestalt. Nós sempre vamos ficar retomando esse texto de Frederick Pils, que ele vai falar sobre a importância de sermos diferentes. Eu sou eu, você é você, e nós temos a nossa história, nós temos a nossa vida completamente diferente uma da outra, e isso é ótimo. Eu não preciso te satisfazer nas suas expectativas, nem você precisa me satisfazer nas minhas expectativas. Ou seja, uma relação madura, uma relação saudável, ela parte do pressuposto de que nós não estamos vivendo em função da outra pessoa e vice-versa. Nós vivemos na nossa sanidade mental, quando nós falamos da nossa tranquilidade, a nossa paz interior, nós estamos falando que nós não temos que ter essa preocupação de estar constantemente satisfazendo as expectativas alheias, né? E por isso hoje nós vamos falar de alguns bloqueios que acontecem nessa relação de encontro entre as pessoas, né? E quando a gente fala que existem bloqueios de contato, não necessariamente nós estamos dizendo que isso é um problema, porque aquilo que nós somos e da maneira que nós somos, isso é o que nós conseguimos ser. Então não existe certo e não existe errado para aquilo que nós falamos de singularidade, né? Cada pessoa é única, cada pessoa é uma obra-prima de Deus, né? A gente sempre costuma dizer que depois que Deus nos fez, Ele jogou a forma fora, né? Não existe uma pessoa como você, não existe uma pessoa como eu, não existe uma pessoa como nós, né? Nós somos singulares, mas nós precisamos ter uma compreensão de como nós funcionamos, e é exatamente essa a intenção dessas nossas lives, né? Nós estamos nos propondo a refletir aqui sobre assuntos que possam nos ajudar na nossa auto-reflexão, né? Cada um possa refletir sobre si mesmo, cada um possa se autoconhecer, formular os seus conceitos acerca de si mesmo, né? Porque isso é muito importante para que a gente saiba como a gente deve se portar no mundo, ou como nós temos que mudar, o que nós temos que mudar, ou como nós temos que viver, e enfim, o que pode nos impedir de ir ao encontro do outro, de fazer contato com o outro, né? Os bloqueios de contato são 9. Hoje eu vou falar de 3. E semana que vem eu vou falar mais 3 e na outra semana mais 3, tá bom? E nós vamos dividir assim porque eles são muito densos. A gente vai falar de conteúdo psicológico. Então ele é carregado de expressões, né? De palavras que a gente precisa... tá mal, né, Carol? Não, tá indo? Tá. Nossa transmissão tem, porque eu estou vendo aqui também a transmissão está rodando. Bom, assim. aqui está dizendo ao vivo. Ah, legal. Então, hoje nós vamos falar sobre a introjeção. Agora pausou. O YouTube está indo direitinho. Então nós vamos falar sobre a introjeção, nós vamos falar sobre a projeção e nós vamos falar sobre a confluência. Então, o que é introjeção? A introjeção, nós podemos dizer que é um comportamento de uma pessoa muito inibida. Uma pessoa, introjeção quer dizer uma pessoa introspecta, voltada para dentro de si mesmo, né? Então, a gente falando sobre esse perfil, sobre essa característica da personalidade da pessoa, o que nós vamos dizer é que a pessoa que tem essa introjeção no seu contato com o outro, ela é uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande de assimilação de tudo. É uma pessoa que a gente fala que ela não mastiga, ela engole tudo. Ou seja, no seu jeito de ser, na sua personalidade, no seu modo de se portar, no seu modo de estar no mundo,
ela é uma pessoa que ela aceita tudo. É uma pessoa passiva. É uma pessoa que as pessoas conseguem dominá-la e dirigi-la sempre que quiser, porque é uma pessoa que aceita tudo muito pacificamente, né? E a gente costuma até dizer que o mundo existe, mas essa pessoa não. Por quê? Porque ela não tem aquilo que nós falamos no começo, a singularidade. O que ela é reflexo do que os outros vão projetar nela. O que ela é reflexo daquilo que ela foi assimilando ao longo da sua vida, né? Ao longo da vida, né? Então, ela sempre se posiciona de uma forma assim, sempre falando que o fulano vai sempre parafrasear alguém. É porque o fulano fala assim, porque o Beltrano fala de outro jeito, né? Segundo tal pessoa, conforme tal pessoa, ela está sempre parafraseando alguém. Ela está sempre refletindo em si mesmo outra pessoa. Esse é a característica que nós chamamos de introjeção. Então são pessoas, resumidamente, são pessoas muito inibidas e que a gente fala que ela não tem uma violência, ou que ela não tem uma agressividade pessoal, que faz com que ela possa se construir, tirar o que é do outro e fazer aquilo que é dela, né? E se colocar no mundo de uma forma singular, né? Segunda característica, segundo mecanismo de bloqueios de contato, né? É o que nós chamamos de projeção. A pessoa que projeta, que gosta não é nem gosta, desculpa, isso está completamente errado, né? A pessoa que projeta sempre no mundo, vive com uma forma projetiva no mundo, é completamente oposta ao introjetor. O projetor, ele é uma pessoa que para ele o mundo é dele. Ele não consegue se identificar com o mundo. Ele não consegue se ver no mundo. Tanto que ele usa sempre aquela expressão, ninguém me entende, né? É o diferentão de todo mundo, né? É o que gosta sempre de estar se apresentando no mundo, se colocando no mundo, né? E ele também vai sempre projetar no mundo os seus fracassos. A culpa não é dele, né? A culpa é dos outros, a culpa é do mundo, a culpa é da pessoa, né? Ele não consegue encontrar a sua também, ele não consegue encontrar a sua singularidade. E ele sempre diz que o problema está no outro, né? Ninguém me escuta, ninguém me entende, né? E ele acredita que o mundo não está disponível para ele. Ele não consegue se encaixar no mundo, né? E um aspecto interessante dessa pessoa, né, é que ele acaba vivendo cheio de ilusões e até certa agressividade. Entende-se que a pessoa ela precisa reintegrar essas suas partes que foram alienadas e rejeitadas, né, porque ela não acredita que ela não deu conta de fazer isso. Então, o projetor, ele precisa entender isso, ele precisa se reintegrar no mundo, ele precisa se reconstruir no mundo, né? E, sobretudo, ele precisa assumir a sua responsabilidade, né? Ele precisa reassumir os seus atos e ele precisa reassumir a sua self, né? Aquilo que ele é, né? O seu eu, né? Quando nós estamos falando sobre self, né? Todo mundo hoje sabe. O que é falar de self? O que é uma self, né? Antigamente a gente falava tirar retrato de si mesmo, né? Hoje a gente fala de self. Self é o seu autorretrato, né? Então, o projetor, ele precisa reassumir a sua própria versão, né? Ele precisa se aceitar, ele precisa se integrar, né? Porque ele acha que o problema está no mundo, o problema não está nele, né? Vamos cantar mais uma musiquinha para ver se a internet melhora, né, Carol? Tá. Melhorou? A do Instagram tá caindo muito. Tanto é que tinha quase 70 pessoas, agora tem 5. Eu consegui mandar uma mensagem aqui, acompanhe pelo YouTube.
pausado aqui, tá? E as pausas são feias, a gente fica pausado com a boca aberta. Compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixaria de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, serias mais feliz. Se compreendesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, serias mais feliz. Então nós já falamos sobre a projeção, nós já falamos sobre a introjeção e agora nós vamos falar sobre o terceiro bloqueio de contato que chama confluência. É importante a gente dizer que, embora a gente fale bloqueios de contato, né, a gente não esteja necessariamente falando de patologias, né? Isso é interessante, porque a confluência é uma forma de ser, é uma forma de existir. E um exemplo muito interessante para a gente falar da confluência é a relação que o bebê tem com a sua mãe, né? Então, ele espera dela, a relação que o filho tem com a sua mãe, né? É uma relação de confluência. Algumas pessoas crescem também assim, criando sempre oportunidades de estar perto das pessoas, né? O confluente é uma pessoa que ele
ainda tem dificuldade com a sua singularidade. E a gente costuma dizer que as suas fronteiras são frouxas, ou não existem fronteiras. Então todo mundo se aproxima dele e ele se aproxima de todo mundo. Só que o problema do confluente é que ele chega a ter sentimentos exagerados. Ele chega a se envolver demasiadamente com as pessoas. Então, é aquela pessoa que está morrendo e se doando para todo mundo e, na verdade, está esquecendo dela. É aquele seu parente que está fazendo tudo para todo mundo, né? Que está sempre disponível, que está sempre disposto, mas que, na verdade, às vezes vai esquecer um pouco dela, né? Então, não é uma patologia, é uma forma de ser no mundo, né? Mas o confluente também precisa construir as suas fronteiras. O que é a fronteira? A fronteira é o distanciamento que a gente tem das pessoas, né? É aquele espaço que é seu, né? E que você vai dizer, olha, você vai até aqui, daqui para frente é comigo. A gente, por mais que a gente fale, que a gente dê conselhos a uma pessoa, que a gente oriente uma pessoa, a gente não pode violentar essa pessoa para que ela faça exatamente o que a gente quer, né? Então, algumas pessoas podem ser assim, querer incutir nas pessoas o seu modo de ser, querer fazer com que as pessoas façam exatamente, reproduzam exatamente aquilo que ele é. Se ele encontra um confluente, vai ser uma beleza, porque o confluente, ele aceita livremente fazer o que as pessoas querem, né? Ele gosta muito de viver em grupos, de ter relações, muitas relações interpessoais, relações sociais com as pessoas, porque ele é uma pessoa, como eu disse, que tem as fronteiras abertas, né? Então ele está sempre se aproximando das pessoas, ele está sempre deixando que as pessoas entrem na sua vida e ele faz com que as pessoas tirem dele todo o sentimento, né? São pessoas que estão sempre dispostas a gostar demais, né? A amar demais, né? Então é preciso que o confluente ele reencontre-se, né? E consiga desenvolver o seu self-suporte. Então todos nós temos a nossa individualidade, todos nós temos a nossa personalidade, né? Todos nós temos a nossa diferenciação do outro. Ninguém precisa ser igual a ninguém, né? Nós somos diferentes, fomos criados por Deus diferentes um do outro, né? E nós precisamos entender isso. O confluente, quando ele tenta modificar alguma coisa, ele começa a entrar em ansiedade, né? Ele não consegue lidar com essa situação e por isso a ansiedade é um comportamento que ele vai começar a desenvolver, né? Então, esses são os 3 bloqueios de contatos que nós vamos falar hoje, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário, né? Para que a gente pudesse terminar esse momento, porque o próximo momento, agora eu vou falar um pouco dessa relação com a nossa fé, né? Tem alguma pergunta aí, Carol? Não. Eu queria saber em relação à autoestima. Essas 3 coisas estão diretamente ligadas com a autoestima. Não necessariamente a autoestima, né? Porque a personalidade projetora, né? A gente pode pensar que a sua autoestima é um pouco elevada, né? Então, assim, o problema está no mundo e não nela, né? O que existe com essas pessoas, o que existe com essas situações, esses bloqueios de contato que a gente chama, é a incapacidade que às vezes as pessoas têm de se ajustar, né? Quando a gente começa a perceber que algumas coisas não estão dando certo, né, na vida, por que as pessoas, sei lá, às vezes se tornam um peso para mim, né?
eu sou muito introspecto, né? Eu vou assimilando todas as coisas das pessoas e eu não vou falando nada, eu não vou me queixando, né? E às vezes pode haver a tendência dessa pessoa se isolar, né? Por quê? Porque ela sempre vai querer agradar. O introspecto e o confluente, eles têm uma diferenciação muito limiar, né? São muito parecidos, né? Só que o introspecto, ele tem uma característica muito forte que é a timidez, né? E por causa dessa sua timidez, e por causa de não questionar, de não querer ofender as pessoas, ele aceita, né? Claro que nesse caso a gente pode falar um pouco de autoestima, né? Que a pessoa não precisa trabalhar um pouco isso, né? E quando a gente fala de autoestima, o que nós estamos falando é da sua singularidade, né? Olhar para dentro de você mesmo, né? E começar a se distanciar do mundo, porque nós não precisamos ser iguais. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Não tem a menor condição, né? Nós somos um universo, né, de células, de hormônio, de uma série de coisas. Nosso DNA, né, nos diferencia. A nossa cultura, como que nós somos criados, né, pelos nossos pais, né? Tudo isso vai nos fazer completamente diferente. Às vezes a gente fala de dois irmãos gêmeos, né, que são totalmente diferentes, né? As personalidades são completamente diferentes, né? Então a nossa maior bobagem é não respeitar a diferença. Exato. É não aceitar que o outro ele tem o direito, que o outro tem a obrigação de ser como ele quiser ser. E assim, principalmente dentro de um relacionamento, né? Principalmente na fase do namoro, que você está conhecendo a outra pessoa, você tem coisas que você não aceita que é diferente de você. E isso é um sério problema. Ou então, aquelas pessoas que são introspectivas, né? Tá certo, né? Sim. Introspectivas, elas simplesmente aceitam aquilo que a outra pessoa fala, né? O seu namorado, namorada, o noivo, noiva. E só aceita, fica calado, só que chega uma hora que você estoura, que você não aguenta mais. Isso tem muita relação com... Eu acho, né? Eu creio que tem muita relação com a autoestima da pessoa. Tem. Nessa relação. Mas quando a gente fala da autoestima, a gente vai reduzir a uma característica da personalidade só, que a gente está falando da incapacidade, digamos, dela levantar a cabeça, né? Mas a gente vai mais a fundo ainda. A gente fala de toda a incapacidade que ela tem de mergulhar dentro dela mesma, se descobrir, né? Porque nós temos que nos descobrir. Nós temos esse dever conosco, né? Quem sou eu, né? Nós temos que ao longo da nossa vida nos ir descobrindo o que eu não gosto, o que eu gosto, né? Às vezes as pessoas elas passam a assumir uma forma de ser para agradar as pessoas, né? Então elas não conseguem formar a sua personalidade, né? É preciso que os pais deem essa liberdade para os filhos, né? Nas suas escolhas profissionais. Semana passada nós falamos um pouco isso. A gente sempre volta aos mesmos assuntos porque tudo converge sempre para as mesmas questões, né? Então é preciso que os pais deem ao seu filho liberdade para ele desenvolver a sua singularidade, né? E ame simplesmente o seu filho, né? Deixa ele se desenvolver, né? Deixa ele buscar o seu lugar no mundo. Cada um de nós temos um lugar no mundo que é nosso, né? E isso é muito bonito, né? Da gente entender, e é assim que nós temos que olhar para o outro. Quando eu olho para você, quando eu olho para cada um, né? Eu tenho que enxergar no outro um universo inteiro. A diferença aqui, né? E não querer pensar que o outro ele está errado porque ele não está dentro do meu conceito, dos meus padrões, né? Então o outro está errado, então deixa eu mudar aqui o outro, né? E assim, as famílias também, a maioria das famílias contribuem muito para... Aliás, a família contribui muito para o desenvolvimento da pessoa, né? De quem ela vai ser, do profissional que ela vai se tornar. E
muitas famílias acabam entrando tanto nesse meio que deixa a pessoa assim recolhida. Ela não consegue, igual você falou, colocar, ter um lugar dela no mundo. E tem muito pai ainda que contribui com isso, entrando na vida do filho mesmo, não deixando ele errar. Quando você não deixa o seu filho errar, quando você não deixa ele ser quem ele quer ser, assim, orientado, né? Você não deixa ele crescer. Você não deixa ele crescer, nem mentalmente, nem sentimentalmente, de maneira nenhuma. Espiritualmente também, de forma nenhuma. Você tem que deixar a pessoa errar. Isso atrapalha bastante. Muito, E exatamente, muito quando a gente erra, a gente cresce. cresce muito, com certeza. Não, Acertar também. ou acertar, claro, quando você deixa o outro seguir, né? Quando deixa o outro seguir a sua estrada, né? Pode ser que ele dê certo, né? O erro, quando a gente fala o erro, né? É no sentido de você fazer uma escolha que no futuro você descobre que essa escolha te fez infeliz, né? Ou podia ter feito melhor. Escolher melhor. Exato, não, mas eu digo assim, às vezes a gente é orientado pelos nossos pais, segue por aqui, vai nessa direção, né? Tá caminho. Não precisa passar por tudo isso que eu passei, né? Segue por aqui, né? Então a gente tem que entender que as pessoas, elas têm o direito de seguir o caminho dela, e se lá na frente ela errar, ela volta, né? Então, como nós falamos semana passada, nós não somos como os animais, né? Nós não fomos feitos para ser daquele jeito e nós nunca vamos ser de forma diferente. A gente, por exemplo, a abelha, ela sempre vai fazer mel, ela sempre vai produzir mel, né? Então essa é a vocação da abelha, ela nasceu para isso. Isso não acontece com o ser humano, né? Nós vamos nos descobrindo, nós vamos construindo a nossa história, a nossa vida, a nossa caminhada, né? E pode ser que lá na frente você desista daquilo tudo que você já fez. Você pode ser uma dentista, mas daqui 20 anos você diz, não quero mais ser dentista. Quero ser professora de dança. Quero ser professora de dança. E vai seguir a sua vida dançando, né? E aí lá na frente, não quero mais ser professora de dança. E a gente tem essa capacidade de se transformar, né? A transformação faz parte da nossa vida, da nossa capacidade, né? E por isso a gente tem que aceitar. Então, o que nós precisamos entender que o nosso propósito aqui toda noite é tentar despertar em cada uma das pessoas o seu desejo, a sua vontade de construir a sua singularidade. Nós somos únicos, né? Nós somos diferentes, né? E o fato de sermos diferentes não nos faz melhores ou piores, né? Nós somos diferentes, né? E respeitar a diferença é muito importante, né? Semana passada as pessoas estavam falando para a gente falar sobre alguns assuntos, né? E um dos assuntos propostos foi falar sobre o racismo, né? Eu já comecei a entrar em contato com algumas pessoas, tem um juiz, se eu não me engano o nome dele é Fábio Esteves, que ele fala sobre o racismo muito bem, né? E lá na frente nós vamos convidar ele para vir falar com a gente sobre esse assunto. E o que a gente tem que entender é isso, né? Se eu não respeitar o outro, se eu não assumir a singularidade do outro, se eu não permitir que o outro seja quem ele é, o problema é meu. Então, sou eu que tenho problema. Por que eu quero que as pessoas elas sejam da minha cor? Por que eu quero que as pessoas tenham o meu cabelo? Por que eu quero que as pessoas tenham o meu porte físico? Seja do meu jeito, façam as minhas escolhas, né? Deus nos fez diversos, né? Nós somos diversos. E esse é o último momento que a gente faz hoje, né? Que é trazer esse assunto para dentro da nossa fé, né? Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 9 a 11, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
visto que Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Essa é a carta de São João, a primeira carta de São João, no capítulo 4. É uma obrigação para nós cristãos, né? Graças a Deus, a maioria dos nossos amigos que estão lá do outro lado, né, são cristãos, né? Quase 100% católico, né? Para nós, existe uma obrigação deixada por Jesus de nos amarmos uns aos outros com uma exigência. Nós temos uma exigência grande nesse nosso amor: amar como Deus nos amou. E a dificuldade nossa sempre vai ser essa, porque como que Deus nos amou? Ele morreu por nós. Então o nosso amor para com o outro é exigente. É um amor que é capaz de dar a vida pelo outro, de morrer pelo outro, né? De ocupar o lugar do outro se for preciso, né? Eu lembro o santo São Maximiliano Kolbe, né? Que ele esteve em Auschwitz, no campo de concentração do nazismo, né? E aí ele viu que um pai de família ia ser morto na câmara de gás. E ele falou: não, permita que eu vá no lugar dele, né? A maioria dos santos, eles marcaram o mundo por essa característica singular: o amor que eles foram capazes de dedicar ao próximo, né? Ao irmão. Quando nós começamos a falar de quais as nossas dificuldades, quais os nossos bloqueios de contato com o outro, o que nós queremos é justamente superar isso, porque nós precisamos superar. Jesus está nos dizendo: nós devemos nos amar uns aos outros, devemos, como Ele nos amou, né? E como que nós fazemos isso? Como que eu vou amar o outro se eu não me enxergo, se eu não me compreendo? Como que eu vou amar o outro se eu não o enxergo, se eu não o compreendo, né? E aí está o auxílio da psicologia. Um comentário. De fazer-nos enxergarmos, né? De nós nos enxergarmos e de nós enxergarmos aos outros, né? Então é muito importante a terapia, porque a terapia vai fazer isso. A terapia vai nos aproximar, vai tirar todo o distanciamento causado pela nossa cultura, pelos nossos preconceitos, pelas nossas nossa mania de ser, aquilo que a gente construiu. E aí então vai haver um encontro. E como diz a oração da Gestalt, e se acontecer um encontro, vai ser lindo, né? Então, hoje é isso. Carol, comenta. Tem um comentário aqui da Cleusa. Ela disse que leu hoje num post: para onde vai o silêncio das coisas que não falamos? É uma boa pergunta para um psicólogo e o padre pode nos responder. Acredito que somatize em doenças crônicas, baixa estima, etc. Para onde vai o silêncio? Das coisas que não falamos. É muito difícil quando você não consegue se posicionar. Quando você fica com alguma coisa entalada na sua garganta. Quando você fica com uma situação mal resolvida, né? Por isso que a gente fala. Nós psicólogos, nós falamos sempre isso. Falar é terapêutico. Fale, né? Quando a gente vai engolindo, a gente tem algumas teorias, né? Essas teorias, elas dizem que quando você não coloca para fora, quando você tem esse bloqueio de contato, que são os introjetores, né? Isso pode se transformar num câncer. Isso pode se transformar em outras doenças, né? Se seu corpo ele estiver fragilizado, né? Se o seu corpo tiver uma tendência à doença, pode ter certeza que você vai, com essa sua forma de ser no mundo,
com essa sua personalidade, você vai adoecer. Só para complementar, uma frase que eu sempre ouço do meu namorado, né? É que ele é muito sábio, né? Olha, É que uma declaração. às vezes, quando, por exemplo, tem brigas no relacionamento e a gente... Normalmente é porque ou a gente guarda uma coisa durante muito tempo, ou evita ficar falando para não chatear o outro. Mas uma frase que ele sempre me fala é: toda vez que você não fala aquilo que está te incomodando, você contribui para a destruição daquilo. Ou seja, quando você está no seu relacionamento, está numa relação de trabalho, com amigos, e uma pessoa faz uma coisa que você não gosta e você fica calado, simplesmente aceita aquilo, que é a questão da introspecção, né? Você está contribuindo para aquela amizade acabar, porque você vai se incomodar num ponto que você não vai aguentar mais, para aquela amizade, aquele relacionamento acabar. Então é muito importante a gente colocar para fora a nossa opinião, o jeito que a gente gosta de ser tratado. Isso é muito importante, porque faz bem pra gente e para aquela relação com o outro. Com certeza. Quando você tem muita... Isso eu li também esses dias. Quando você mede muito as suas palavras, quando você tem muito cuidado em se posicionar em um meio, ali não é um lugar para você. A gente não pode ter tanta dificuldade de se relacionar com o outro, né? Porque se você não tem um ambiente saudável, onde você possa se expor e ser compreendido da forma como você fala, ali não é um lugar para você. Então, levante-se e saia. Se onde você está, Cleusa, se as situações da vida te fazem pensar que você não pode se posicionar, que você tem que medir as suas palavras, que você não pode ser você mesma, você está no lugar errado, né? Então, saia dali, né? E é isso, minha gente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado aos meninos que estão aqui. Anne, Natan, Carol. Nós estamos pensando de, a partir da próxima semana, a gente fazer a transmissão a partir das 9 horas, porque está ficando um pouco corrido para a gente. Então, eu queria pedir a vocês que, a partir de agora, compreendessem que quinta-feira que vem nós vamos começar as transmissões ao vivo. E vamos ver se a gente consegue chegar aqui ao número de 1000, né? Vamos fazer de novo aquela campanha para a gente ir para um canal do YouTube, né? Nós estamos transmitindo pelo canal da paróquia, né? Eu falava isso com a Carol. Mas a nossa vida é uma vida itinerante. Hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais, né? Se amanhã eu for embora, aí como que eu vou me comunicar com vocês? Então a gente precisa fazer um canal pessoal, né? Então nós vamos começar, eu vou pedir a vocês a ajuda para eu poder construir o meu canal no YouTube e fazer as transmissões no YouTube, que é mais fácil de transmitir, né? Mais tranquilo, e algumas pessoas podem assistir na televisão, as pessoas mais velhas que não têm meios de comunicação, todos os meios de comunicação podem assistir na TV, as smartphones, as Smart TV, né? Todas as Smart TV conseguem transmitir e aí fica mais fácil. Então nós vamos começar com mudança semana que vem. Muito obrigado pela presença de todos que nos escutaram, que nos ouviram. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até quinta-feira que vem. Todos nós precisamos ser amados, precisamos
noite. Boa noite. Boa noite. Tem certeza? Sim. Carol, que horrível que tava hoje.